Sabe, às vezes as coisas mais curtas são as que guardam as maiores mensagens, né? A gente tem aqui um poema, antigo, com só 3 versos. Parece simples, mas e se ele escondesse o segredo para uma união realmente poderosa? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, mergulhando fundo no Salmo 133. Olha só como ele começa. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. À primeira vista parece óbvio, né? Todo mundo concorda com isso. Mas essa simplicidade toda é quase uma isca, um convite para a gente ir mais fundo. Exatamente, um convite para a gente se perguntar, tá, mas que tipo de união é essa? Porque, pode ter certeza, o salmista não está falando de qualquer união superficial. Ele está prestes a mostrar para a gente que a união de verdade, essa é uma coisa muito, mas muito mais profunda e valiosa. Então, para explicar essa ideia tão especial de união, o autor usa uma imagem, uma metáfora poderosíssima. A primeira delas é o óleo precioso, um símbolo muito forte de bênção e de consagração. E olha a descrição que ele faz. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. A imagem é muito vívida, né? A gente precisa entender, não é um óleo qualquer, é um óleo sagrado. E o mais importante aqui é o movimento dele. Ele não fica parado lá em cima, ele flui, ele desce, cobrindo absolutamente tudo no caminho. E aí vem a peça-chave, a menção a Arão. Por que ele? Bom, Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. Então, quando esse óleo era derramado sobre ele, não era só para deixar cheiroso, não. Era um ato de consagração. Significava que ele estava sendo separado, escolhido para uma missão divina. Isso muda tudo, eleva o significado da união a outro patamar. Percebe o caminho que o poema descreve? É de propósito. Começa no ponto mais alto, a cabeça, aí desce para a barba e vai até a gola das vestes, ou seja, o corpo todo. A ideia aqui é clara, é uma bênção que começa na liderança, no topo, mas que se espalha e encharca todo o resto, sem deixar nenhuma parte de fora. Então, resumindo essa primeira metáfora, a união é como essa bênção. Primeiro, é sagrada, tem um propósito divino. Segundo, é abundante, não é só uma gotinha. Terceiro, ela tem uma direção, vem de cima para baixo, conectando a liderança com todo o corpo. E por fim, ela conecta tudo, cada parte, criando uma coesão total. É uma união que vem do alto com um propósito claro. Ok, essa foi a primeira imagem. Agora o autor muda completamente de cenário. A gente sai do ambiente sagrado do templo e vai para a natureza. Ele vai usar uma segunda metáfora para mostrar um outro lado dessa união, o orvalho, um símbolo de vida, de renovação, de frescor. O verso diz assim: é como o orvalho do Irmão que desce sobre os montes de Sião. A gente precisa pensar no contexto. Naquela região, muitas vezes seca, o orvalho não é só uma aguinha da manhã. É literalmente a diferença entre a vida e a morte para a vegetação. É a própria fonte da vida. E aqui está a genialidade dessa imagem. O Monte Hermon fica lá no norte. É uma montanha alta, cheia de vida, famosa por ter muito orvalho. Já Sião, onde ficava Jerusalém, era uma região mais árida, que precisava de umidade vinda de fora. Então, o que essa metáfora está dizendo? Que a união é como a abundância de um lugar se transformando na fonte de vida para outro lugar que precisa. Faz sentido, né? O orvalho é fonte de vida, especialmente em terras áridas. Ele traz renovação, frescor, um alívio. E como ele desce do céu, era visto como um presente divino. Então a união também é isso, uma bênção que se transfere. A riqueza de um lugar se torna vida de outro. É uma força que sustenta, que revigora. Certo. Então a gente já tem duas imagens poderosíssimas. O óleo que consagra, que santifica, e o orvalho que dá vida, que renova. Essas duas ideias, elas não estão aí por acaso. Elas estão construindo o caminho para a gente chegar na grande conclusão do poema, o propósito final de tudo isso. E é aqui que vem o ponto crucial, a grande virada de chave do poema. Veja bem, esse tipo de união não é algo que simplesmente atrai a bênção. Não, é muito mais do que isso. Ela é o próprio lugar, o ambiente onde a bênção é ordenada a existir. A união cria as condições. O poema fecha com essa frase que é de uma força tremenda. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A palavra mais importante aqui é ali, onde, nesse lugar de união. É especificamente ali e em nenhum outro lugar que o Senhor ordena a bênção. Percebe? Não é um pedido, não é uma sugestão.
é uma ordem, um comando divino. E o que é essa bênção? Não é pouca coisa. O resultado não é uma alegria passageira, é uma sorte momentânea. A bênção que é ordenada nesse lugar é a vida para sempre. Isso joga a consequência dessa união lá para cima, para um nível eterno. E assim, um poema tão pequeno, de apenas 3 versos, nos deixa com uma reflexão gigante, não é? A gente fica se perguntando, onde a gente encontra essa união hoje? Como seria o nosso mundo se a gente se dedicasse a criar esses espaços? Lugares onde a bênção não é só uma coisa que a gente espera, mas o lugar onde a vida de fato floresce e para sempre.